Olá, bem-vindos ao programa Ao redor da mesa. Eu sou o Senhor Lino Eu sou a senhora Lino. e hoje o tema do programa é Lugares de honra. Chama a vinheta. Olá, estamos de volta com o programa Ao Redor da Mesa. E é uma alegria ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar de um tema super importante. O tema da honra, os lugares de honra ao redor da mesa. E queremos salientar dois aspectos hoje. A importância de Deus nos ter colocado na sua mesa e também a importância de que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas famílias tenham também um lugar de honra na mesa. Essa experiência da mesa precisa ser algo que alimenta, algo que restaura, algo que abençoa a nossa vida. A mesa da nossa casa precisa ser um lugar de restauração e de honra. E isso nós vamos falar aí hoje com a Fabiana. A Fabiana está aqui hoje também. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, irmã Fabiana. Como é que você está? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Nós estamos aqui com um outro programa falando desse tema tão importante que é lugares de honra. Vamos saber que lugares de honra são esses. Exatamente. E a gente quer falar um pouco em cima daquele texto que está lá em 2 Samuel, né? Capítulo 9. O texto que nós vamos usar é 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Eu tenho o texto aqui, vai aparecer o texto na tela aí para vocês. E a gente vai fazer a leitura desse texto. Fabiana, você está com o texto aí? Você pode ler ou não? Sim, eu estou com o texto aqui. 2 Samuel 9:1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para como um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho do teu servo. Trabalhar-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e filhas. Então Ziba disse ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a casa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés.
Bem, esse texto é um texto maravilhoso da palavra de Deus, um texto aí de 13 versículos, que conta a história para nós de Mefibosete. Mefibosete, como nós vemos aqui, ele era filho de Jonatas, que ele era neto de Saul. Então, Mefibosete, com tudo aquilo que aconteceu à casa de Saul e a Jonatas, ele foi esquecido. E ele não só foi esquecido porque ela era parentes, era neto e filho desses homens. Ele foi esquecido porque ele era aleijado. Quando o seu pai e o seu avô morreram, ele caiu com a parteira, com a cuidadora dele, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele não era aleijado de nascença, ficou aleijado depois desse acidente, e depois foi esquecido em uma terra distante, e as pessoas totalmente desconsideravam e já haviam esquecido desse homem. E é justamente essa história que nós queremos falar para você, porque o final dessa história é a ideia de alguém que termina não só tendo restaurado tudo que Deus havia colocado para ele, mas agora ele fazia parte da mesa do rei, ele sentava-se à mesa do rei. Isso é muito importante, isso é muito simbólico, porque Jesus Cristo sempre falou as principais coisas para os seus discípulos ao redor de uma mesa. Jesus sempre comunicou aos seus discípulos acerca da sua morte, da sua ressurreição, ao redor de uma mesa. Depois que ele ressuscita, ele faz a mesma coisa. Ele convida os seus discípulos e, de novo, ao redor de uma mesa, ele explica aquilo que havia acontecido. Então, a presença da mesa, e olhando também com mais profundidade para a Santa Ceia é a mesa do Senhor. Então, nós temos que entender que esse programa tem essa visão, restaurar as reuniões à mesa das nossas casas, restaurar os nossos casamentos, a que a mesa seja um local de comunhão, de restauração, de cura, um local em que nós somos edificados em Deus. Então, essa é basicamente, Fabiana, a história desse menino, que foi restaurado de uma forma maravilhosa. Eu tenho uma pergunta. Esse primeiro passo para a restauração parte de quem? É importante essa pergunta, até porque é o seguinte, nós olhamos para o texto aqui, e lá no versículo 1 do capítulo 9, do texto que você leu, Fabiana, diz assim, disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Olha que interessante, Davi é quem toma a atitude. E Davi, nesse texto aqui, fazendo uma analogia, ele está aqui no lugar de Deus. Ou seja, Davi como se dizendo assim, eu vou fazer bondade para alguém. Sim. E Deus fez a mesma coisa conosco. O passo da restauração não fomos nós que damos em direção a Deus. Não é eu e você que dá esse passo em direção a Deus. Mas é Deus que dá esse passo em direção a nós. Então, quando nós olhamos aqui, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan? E aqui nós vemos também outra comparação. Por que que Deus toma esse primeiro passo? Para fazer bondade, né, para ser bom, por amor de quem? Por amor de Jonathan. E Jonathan é aquele que fez a aliança com Davi. Jonathan aqui está no lugar de Jesus Cristo. Ou seja, por amor de Jesus Cristo, eu quero fazer bondade para com alguém da casa de quem? De Saul. Porque Saul foi aquele que foi rejeitado por Deus. E nós, em Adão, todos fomos rejeitados por Deus. Então, a primeira marca que nós temos que ter aí, Fabiana, dessa pergunta sua, em relação à mesa, para nós começarmos a restaurar a mesa, é perceber que o primeiro passo é de Deus. É orarmos para que Deus entre nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos parentes, com sogra, sogro, o que seja. A gente, para restaurar a nossa casa, precisamos pedir a Deus, né, que Ele dê o primeiro passo no nosso coração, para que use de bondade para com a nossa casa. É isso aí, Fabiana. Que nós temos que agradecer muito a Deus, porque o primeiro passo realmente é dele. E, pastor, me explica, nós não merecíamos, de verdade, ter um lugar de honra na mesa de Deus, né? Porque é isso que ele faz. Mas nós não merecíamos, né? Isso é um outro fator que vai permear a mesa da casa de alguém que está sendo restaurado. Primeiro é entender que é a bondade de Deus que vem. Então, pedir que Deus manifeste a sua bondade. Em segundo lugar,
é saber que você não merece. Hoje aí nas redes sociais, todo mundo, né, você merece, vai lá, né, vai lá que você merece. Você faz uma viagem e as pessoas tentando ser simpáticas com você, o que é que coloca lá? Você merece mesmo, você é guerreira, né? Mandar um abraço para a Merinha, né, que é a nossa guerreira mor, né? Mas quando as pessoas fazem isso, elas não estão atentando que elas estão tirando a glória de Deus. Você fez aquela viagem, você alcançou aquilo, não foi porque você é bom, não foi porque você mereceu, mas porque Deus usou de bondade para com você. E é isso que os textos aí, continuando o texto, né, os versículos 2 e 3, vai nos ensinar. O texto diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Zipa respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Então, toda essa casa estava amaldiçoada. Toda a casa de Davi, Fabiana, de Saul, estava amaldiçoada. Como as nossas casas também. Porque nós nascemos todos em Adão. Todos somos filhos de Adão. Mas quem é que abençoa a nossa casa? Deus. Quem é que abençoa a nossa casa? É Deus. Então Davi está dizendo aqui, olha, esse menino, no momento terrível da vida dele, ele ficou aleijado. Nós também ficamos aleijados. E nós ficamos aleijados em quê? Ficamos aleijados na alma. Ficamos aleijados na nossa maneira de viver. Ficamos impossibilitados de fazer a vontade de Deus. E nós só vamos conseguir restaurar as nossas casas, restaurar as nossas famílias, quando nós entendemos que nós não merecíamos. Que nós devíamos continuar como Mefibosete. Devíamos continuar completamente esquecidos. Mas é a bondade do rei Davi que insiste, que busca alguém e encontra alguém que cuida desse menino, que ainda tem contato com esse menino. E aí ele restaura, como nós vamos ver depois, esse menino. E um detalhe, era aleijado de ambos os pés. Essa ideia do aleijume em Israel é muito importante. Porque assim, Fabiana, as pessoas, nós todos nascemos aleijados. Na alma, como eu disse aqui. Uhum. Nós nascemos sem condição de trabalhar para Deus, sem condição de fazer as boas obras. Nós nascemos completamente limitados pela depravação total. Mas é Jesus que restaura. E quando você entende isso na sua casa, você coloca isso na sua casa, Deus vai começando a ser glorificado na sua família. Então, seus filhos precisam entender, né, que nós não merecíamos estar sentados à mesa de Deus. Seus filhos precisam entender que quando o pai e a mãe sentam numa mesa, quando você tem aquela comida para que está comendo, quando você tem um filho saudável, quando você tem tantas coisas boas, um teto, você tem uma cama quente, você tem uma comida, isso não é um merecimento seu. Você não merece aquilo, eu não mereço. Mas é a bondade de Deus. Como Deus usou de bondade para Mefibosete, Deus também usa de bondade para com você, para com a sua casa. E isso precisa permear o ambiente da sua casa. Já imaginou aí, Fabiano, uma casa de mal agradecidos? Uau. Pessoas mal agradecidas. E muitas vezes dentro de casa só tem briga, só tem xingamento, um monte de coisas. Por quê? Porque não há o ambiente de que nós éramos aleijados, nós não merecíamos, mas agora nós estamos sendo abastecidos, nós estamos sendo tratados como filhos do rei, né, pelo próprio Deus. Sim, pastor, nós podemos concluir, então, que estávamos no lugar do esquecimento, assim como Mefibosete? É importante isso, e é interessante nós vermos isso, por quê? Porque, olha o que diz o versículo 9, o versículo 4 do capítulo 9. E onde está? Essa é a pergunta importante de Davi. Onde é que está esse menino? Né? Uhum. O menino havia sido esquecido. Onde é que está? Esse descendente de Saul. Né? Onde é que ele está? E aí você olha aqui, se você estiver acompanhando aí em casa, onde está? Ele respondeu, perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu, está na casa de Manqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa, como todo mundo sabe, terra do esquecimento. A palavra Ló, né, é não em hebraico, e Debar é conhecer. Não conhecer. A ideia aqui é o seguinte, é uma terra que ninguém conhecia.
Então, Lodebar é a terra do esquecimento, é a terra da indiferença, é a terra do sofrimento, é a terra que ninguém olha para você. É onde nós estávamos. Onde é que eu estava? Onde é que a Fabiana estava sem Cristo? Sem a bondade de Deus? Nós estávamos na terra de quê? Do esquecimento. Então, você que está nos assistindo aí agora, na casa, quando nós vamos entender que estamos sentados num lugar de honra e que Deus nos colocou num lugar de honra, é exatamente quando nós entendemos que Deus nos tira da terra do esquecimento. Deus se lembra de nós. Deus se lembra de você. Deus lembra das suas lágrimas e Deus lembra do sofrimento. Eu posso observar aqui, talvez quantas vezes esse jovem rapaz chorou. Quantas vezes esse rapaz que viveu num ambiente de rei, viveu numa casa próspera com o seu avô e com o seu pai, mas agora ele vive numa terra distante, esquecido, completamente humilhado. Mas é esse exemplo que nós precisamos entender. Nós estávamos lá na terra de Lodebar, mas agora Deus nos traz para a terra do conhecimento. Amém. Deus nos traz agora para a terra de sermos conhecidos. Amém. Nós agora estamos na mesa do rei. E a nossa casa, a nossa mesa, precisa representar isso. Que nós éramos alguém esquecidos, éramos alguém que estávamos debaixo de maldição, mas através da bondade de Deus, através do sacrifício de Cristo, que representa aqui no texto Jonathan, nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Então a nossa casa precisa lembrar isso. Os nossos filhos têm que ter consciência disso, que nós somos frutos do amor de Deus, que nos tirou da terra do esquecimento. Amém. Nós somos fruto do amor de Deus, que nos resgatou da terra do esquecimento. Amém. Pastor, agora de uma forma muito prática, como eu devo responder a essa bondade de Deus? Como os meus filhos podem responder a essa tão grande bondade de Deus e como eu também devo responder à bondade de Deus? Fabiana, não existe outra maneira de responder à salvação se não é com humildade. Qual foi o problema do judeu? O judeu, ele era o povo eleito de Deus, Deus o separou, mas qual foi a reação de muitos judeus a essa bênção? Se tornaram orgulhosos, se tornaram prepotentes, se tornaram pessoas que Deus tinha que dar para eles, Deus tinha que fazer o que eles queriam. Então, quando nós levamos isso para dentro de casa, até nós criamos filhos mimados. Até os nossos filhos ficam mimados. Porque a gente não leva a humildade para dentro de casa. A mesa nossa, o lugar da gente comer, o lugar da gente conversar coisas tão profundas e tão sérias, fica um lugar de arrogância. Eu não gosto muito das pessoas dizerem assim, olha, nós temos que pensar, porque tem gente passando fome e nós não estamos passando fome. Por isso que nós temos que ser agradecidos. Não. Então, quer dizer, nós somos melhores do que aqueles que não estão passando fome? Nós somos melhores do que aqueles que não têm nada para comer? Não. É a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Não existe nenhum valor em você para que você também não esteja passando fome. Não existe nenhum valor em você para que você também não esteja passando necessidade. É simplesmente a graça e a bondade de Deus que agiu sobre a sua vida. Não há nada em você. Não há nada no seu merecimento. Então, olha o que diz o texto sobre a reação de Mefibosete, Fabiana. Olha o que diz o texto. O texto diz assim, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, olha o que ele faz, Fabiana. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Esse menino não chega arrogante, esse menino não chega cobrando as terras que era direito dele. Ele tinha terras aqui que era direito dele, mas ele não chega cobrando. Ele não chega dizendo, olha, me esqueceram lá em Lodebar, me fizeram comer o pão que o diabo amassou. Olha a postura desse menino. Ele chega dizendo, prostrando-se com o rosto de terra, disse Mefibosete, ele disse a Davi, eis aqui o teu servo. E você percebe isso aí também no versículo 8. O versículo 8 do mesmo capítulo, a mesma coisa. Então se inclinou e disse, depois que ele ouviu as bênçãos de Davi, olha o que ele fala, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu. Como é que nós tratamos, ou como eram tratados os cães mortos naquela época? Eles eram deixados no lixão. Eles eram jogados para morrer e para apodrecer.
ele tem um estado que 2 animais que o judeu tinha como muito maldito era o cão e o porco. Você lembra que Jesus fala, o cão volta ao vômito e o porco vai para o meio da lama. Você pode limpar ele, lavar o porquinho, botar perfume. Soltou o porco, ele vai para onde? Ele vai para a lama. O cão, o que é que o cão faz muitas vezes? Quando ele come demais, ele vomita. E o que é que ele faz depois de vomitar? Ele come o vômito. Então, eram 2 animais que os judeus não gostavam, né? Eram 2 animais que representavam sujeira. E ele está dizendo aqui, eu sou sujo. Eu, além de ser um cão, além de ser alguém que volta ao vômito, eu era morto. Eu devia ser jogado no monturo. Eu devia estar longe. Eu devia estar humilhado. Porque ele sabia dos pecados do seu pai. Ele sabia dos pecados do seu avô, principalmente. Ele sabia que o seu avô tinha rejeitado a aliança com Deus. Ele sabia que o seu avô tinha amado mais as pessoas e amado mais a si próprio do que a Deus. E ele tinha consciência de que Deus havia levantado Davi. De que Davi era o rei que Deus queria. E é isso, meus amados irmãos, que nós vemos. Humildade, Fabiana. Sem humildade, nós não vamos para nenhum lugar. Verdade. Tem pais dentro da casa, Fabiana, que não são humildes. Tem mães que não são humildes. Tem mães e pais que não reconhecem quando erram com seus filhos. Não conversam com seus filhos numa postura de humildade. Então os filhos estão sempre com raiva, estão sempre com ódio. E aí o que é que nós vemos em relação a isso? Vemos famílias que estão completamente destruídas. Estão destruídas por quê? Estão destruídas pelo orgulho. Principalmente o orgulho do pai, principalmente o orgulho da mãe, que faz com que o lar fique destruído. Mas hoje também o orgulho de filhos, que não agradecem os pais, que não honram os pais. Verdade. Então, é muito importante nós termos essa visão da humildade. Nós devemos responder com humildade, porque não merecíamos de fato. É verdade. Deus nos ajude com essa humildade, né? Mas, para encerrar, pastor, o senhor já falou sobre ser grato, né? Sobre agradecer a Deus. Mas é importante também o tema do acreditar, né? Do crer nas promessas. E eu acho que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente terminar. Fabiana, senhora Lino, nós precisamos crer, e a vida vai tentar jogar sempre ao contrário, nós precisamos crer na bondade de Deus. Amém. E os nossos filhos precisam perceber isso em nós. Eles precisam perceber que Deus é bom, que Deus é um ser maravilhoso. E olha bem como Davi vai deixar isso explícito na vida de Mefibosete. Lá no versículo 7, ele vai falar a bênção que ele tem para Mefibosete. Ele vai dizer assim, lhe disse Davi, não temas. É a primeira coisa que Deus fala com nós a vida toda, Não né? temas, é. E a vida com as suas incertezas, com as suas lutas, a vida com os seus momentos mais difíceis, o que é que nós temos? Nós temos temor. Temor. A gente teme o que vai ser o próximo exame, a gente teme como a gente vai pagar as contas, a gente teme como a gente vai trabalhar, a gente teme como vai ser a nossa vida, o nosso sustento. É verdade. Mas a primeira palavra que Davi dá para nós, e é a palavra que Deus dá mais de 365 vezes na Bíblia, não temas para cada dia do ano. Verdade. Deus diz, não temas. E ele está dizendo para Mefibosete, não temas. Porque sabe o que também, Fabiana? Mefibosete também tinha aquela ideia que Davi tinha chamado ele ali para matá-lo. Ou seja, ele é o último descendente de Saul. Ele é o que pode, em algum momento, reclamar alguma coisa do seu reinado. Então ele está dizendo, vai me matar. E pela lei daquela época, Davi tinha que matá-lo mesmo. Mas Davi não o mata. E Deus, pela lei, Deus tinha que nos lançar todos no inferno. Mas Deus não nos lança todos no inferno. Deus usa de misericórdia. Deus usa de bondade, como fez com Mefibosete. Então ele diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Olha de novo a aliança que ele havia feito com Jonathan, que está aqui no lugar de quem? De Jesus Cristo. E Davi está aqui no lugar de Deus. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
Olha a bondade de Deus. Por amor da aliança que ele fez com Jesus Cristo. Por amor da aliança que ele faz com Jonathan. Por amor da aliança que eles tinham uma aliança com Jonathan. Deus tem uma aliança com Cristo em relação a nós. E essa aliança é inquebrável. E a aliança de Jonathan também com Davi era inquebrável. E Deus estava abençoando agora Mefibosete por amor de Jonathan. E nós temos que levar isso para as nossas casas, para a sua casa. Você precisa levar isso para a sua casa. Você precisa levar que Deus chamou você para ser amado. Deus chamou você para usufruir das bênçãos que Ele tem para você, os depósitos ricos de Deus. Não são somente riquezas materiais, mas são principalmente riquezas da presença de Deus, riqueza da condição e da possibilidade e da capacidade de amar, de ser amado, de cuidar, de abençoar, de ser livre do pecado, dos grilhões, né, do pecado, e viver uma vida para amar e ser amado. E é isso que tem que estar na mesa. A mesa, Fabiana, da casa da gente, tem que estar isso. Né? E o texto segue dizendo, chamou Davi a Zipa, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. E aí, é interessante, porque o texto deixa claro que Ziba usufruía dos bens que era de Mefibosete. E aqui está, né, o inimigo, aqui está o pecado. Ziba aqui está basicamente no lugar do pecado. Então, o que é que acontece? O pecado suga as nossas bênçãos. O pecado suga as nossas forças. O pecado não deixa que a nossa mesa seja uma mesa farta. Não deixa que a nossa mesa seja uma mesa abençoada. Mas Deus está dizendo, tanto Ziba, que está no lugar do pecado, no lugar de Satanás aqui, ele está dizendo, agora as coisas vão servir você. Por isso que Paulo vai dizer, sabe o que, Fabiana? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Porque Satanás agora, esse mundo tenebroso, as coisas desse mundo, as lutas desse mundo, elas servem para abençoar a sua vida. Porque Deus determinou. O crente sempre será abençoado. O cristão verdadeiro sempre será abençoado. Passando por lutas, passando por provas, passando por lágrimas, mas ele sempre será abençoado porque Cristo está sendo formado nele. Né? E diz o texto que, como todas as coisas servem a Deus, ele diz assim, olha, trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Ou seja, você vai trabalhar para abençoar a casa do meu Senhor. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerás pão sobre a minha, de novo, olha aí a mesa, sobre a minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Todos estes a serviço agora de quem? Mefibosete. Então, olha bem a mesa. Olha bem na sua casa. Olha bem com os seus filhos. Olha bem como está as coisas quando você senta. Se é que você senta à mesa com os seus filhos. Num restaurante, em qualquer lugar. Já falamos aqui, Fabiana, tire um dia da semana para estar com eles, para conversar, para olhar nos olhos dos seus filhos e para falar um pouco sobre essas bondades, para ser mais humilde, para falar da bondade de Deus quando Deus nos restaura, falar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, para pregar o evangelho para os nossos filhos, para responder com humildade, para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito, para que os seus filhos vejam que Deus é bom, que vale a pena servir ao Senhor. Que Deus não nos deixa na terra de Lodebar. Deus nos traz, Deus se lembra de nós. Amém. E Deus sempre cuida de nós. E aí o texto termina dizendo, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E concluindo, morava Mefibosete aonde? Em Jerusalém. Porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Nós somos pecadores. Nós somos coxos da alma. Mas aprove ao nosso Deus, Fabiana, que sentássemos à mesa. Aprove ao nosso Deus que sentássemos à mesa dos príncipes. Aprove ao nosso Deus nos colocar ali, na mesa do rei. Que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos sentem-se no lugar de honra. A honra que Deus dá. A verdadeira honra de estarmos sentados
à mesa do rei. Amém. Amém? E agora, meus queridos, nós vamos orar então. Vamos orar pela sua família, né, pela sua casa, para que Deus, assim como falou o pastor, você se assente no lugar, em lugares de honra, assim como Deus preparou esta mesa para nós, né? Nossa oração é que a sua família esteja sentado nesses lugares de honra. Vamos orar. Vamos orar comigo. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui neste programa, não sabemos quem vai alcançar, quem vai ouvir, quem vai escutar. Mas eu sei que aqueles que necessitam ouvir, ouviram a Tua palavra. E se eles estão se sentindo no lugar de Lodebar, no lugar de esquecimento, ô Senhor, faça-os acreditar, Senhor, que o Senhor os tirou daí e agora eles não estão mais lá, estão em Jerusalém comendo à mesa do rei. Pai, abençoe cada família, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer as tuas bondades e a tua misericórdia dia após dia sobre as nossas vidas. Nós simplesmente, com humildade, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus continue a abençoar a sua casa, os Amém. seus filhos. E sempre lembrando da bondade de Deus que nos fez assentar nos lugares de mais alta honra. Amém. Na criação. Deus abençoe. Até mais, viu? Até mais. Tchau, tchau.